Um homem de uniforme branco caminha fazendo um discurso para um grupo de pessoas. Ele pede a atenção de todos. Ele explica que em poucos dias a princesa WEI chegará ao posto avançado 11.361 para assumir sua posição como chefe da estação. Ele explica que, de acordo com a lei imperial, todos os 14 mil indivíduos presentes na estação se tornarão cidadãos sob o comando da princesa Vai Vai. Ele enfatiza a importância da ocasião, afirmando que se tornar um cidadão diretamente ligado à família real é uma oportunidade rara. Mesmo em toda a Federação Galáctica, uma mão se levanta da multidão, interrompendo-o. Fala visivelmente irritado. Ele se vira para a multidão e pergunta quem o interrompeu. Um jovem de uniforme azul com a mão ainda levantada se apresenta como Wang Xiaofang, engenheiro mecânico sênior do Departamento de Engenharia de Armas. O homem se aproxima de Wang Xiaofang e o encara. Ele questiona como um anão acabou no posto avançado. Wang Xiaofang fica em posição de atenção e se reporta ao oficial, afirmando que ele é 80 m de altura e que na Terra isso não é considerado baixo. O homem, incrédulo, pergunta o que um terráqueo tem a relatar. Wang Xiaofang, um tanto timidamente, relata que as reservas de munição dos postos avançados estão criticamente baixas e que, para garantir a segurança da princesa Viei durante sua nomeação, grande erro, o garoto acabou de chegar e já quer se sentar na primeira fila. O oficial corta Wang Xiaofang gritando silêncio. O homem continua a br Wang Xiaofang, questionando quando os assuntos do departamento de abastecimento se tornaram responsabilidade de um anão da engenharia de armas. O jovem, inseguro de o que dizer, tenta responder, mas é rapidamente silenciado. O oficial, ainda olhando para Wang Xiaofang com desdém, afirma que, a partir no dia seguinte, ele será transferido para a equipe de manutenção básica e que não quer vê-lo novamente. O jovem fica sem palavras e observa enquanto o policial se afasta. Então, de costas para Wang Xiaofang, o homem anuncia o fim da reunião e comenta que o departamento de RH está cada vez mais fora de controle. O oficial e uma mulher de uniforme rosa e branco caminham pelo corredor enquanto ela anuncia a chegada de um novo relatório da linha de frente. O oficial ordena que ela fale. A mulher relata ao homem que outro posto avançado a 12 anos-luz de distância foi atacado pela raça Jinglong. Ela então pergunta ao oficial se eles não deveriam fazer alguns preparativos. Ele leva a mão ao queixo, pensativo. Ele se pergunta se a raça Xinlong não é aquela que vagueia pelo universo caçando formas de vida avançadas. Ele então tranquiliza a mulher dizendo que não há necessidade de se preocupar. Ele explica que dentro de 12 anos-luz há nada menos que 8 postos avançados, portanto, não é a vez deles se preocuparem. Mas o oficial diz que a principal tarefa no momento é garantir que a cerimônia de nomeação da princesa corre bem. A mulher confirma que entende que o homem pede que ela isole essa informação para que não chegue aos ouvidos da princesa e cause problemas desnecessários. W. Xiaofang, agora em um uniforme de manutenção básica, caminha por um corredor em que de repente esbarrou e cai no chão. Um jovem de uniforme azul pede desculpas a Wang Xiaofang por não vê-lo, justificando que ele é um grupo muito baixo de outros indivíduos uniformizados não humanos se aproximam de Wang Xiaofang. Alguém comenta que a equipe de manutenção está cheia de novatos com mais de 2,5 m de altura e o avisa para tome cuidado para não ser esmagado. As pessoas ao redor de Wang Xiaofang começam a tirar sarro dele. Um pergunta se é o terráqueo que, segundo rumores, falou bobagem na frente da estação. O chefe outro comenta que é nojento estar no mesmo time que um anão como ele e diz a ele para voltar para a Terra. Nosso protagonista, ignorando os comentários, se levanta e caminha em direção à porta do dormitório. Ele abre a porta aliviada por finalmente estar em seu próprio espaço. Wang Xiaofang entra em seu dormitório, que é extremamente bagunçado, e observa a situação. Com consternação, ele se lembra de quando pediu a seus pais que voltassem à Terra, alegando que sentia falta deles na memória de Wang Xiaofang. Seu pai, segurando uma faca, o repreende, dizendo-lhe para parar de se fazer de vítima e que, se ele não conseguisse completar as tarefas, deveria esquecer que elas existem. Enquanto isso, a mãe de nosso herói tenta acalmá-lo. Wang Xiaofang se lembra de como seu pai é assustador. Então algum tempo se passa e Wang Xiaofang segura um bloco de notas com uma lista de objetivos escritos por seu pai: se casar, ter 10 filhos, fazer uns 100 amigos, comprar uma casa grande, com pelo menos 1000 metros quadrados, e abaixo da lista há um aviso: se ele não puder fazer nada disso, seu pai o considerará como se ele não tivesse filho. Nosso herói olha para a lista desanimado e diz que parece que não há como voltar para a Terra. Uma multidão se reúne na área de estacionamento do posto avançado gritando: "Uau, a princesa está chegando!" Enquanto a multidão aplaude e grita: "Sua Alteza a Princesa!" A bela donzela de cabelos prateados e roupa roxa desembarca da nave espacial. A princesa, agora em solid ground, observa a multidão
multidão dando-lhe as boas-vindas. Entusiasmado Euazicali, ela é a muito falada nós vai a princesa do Império Galáctico. A multidão a aplaude cantando seu nome e declarando apoio à sua liderança. A princesa agradece a todos pelo apoio e caminha pelo tapete vermelho acompanhada por um homem alto e forte, com cabelos loiros e armadura estilosa. Ele é apresentado como Leo Cavaleiro Real Imperial. Princesa Veivaí se dirige à multidão orgulhosa e se apresenta como 133ª princesa do Império Galáctico. Na multidão, duas pessoas comentam sobre a princesa. Uma parece impressionada por ser a nova chefe da estação. O outro declara seu apoio contínuo a ela. A princesa, satisfeita, diz que finalmente, daquele dia em diante, ela tem seu próprio território e súditos. Ela se considera uma princesa ilegítima, mas afirma que naquele dia ela se tornou uma das poucas membros da realeza com poder real. A princesa pensa que, embora o posto avançado seja um pouco remoto, o distrito é rico em recursos minerais, o que significa muito lucro. Que a princesa, agora com uma pitada de arrogância, ordena que os plebeus trabalhem duro para garantir o trono para ela. Leia a avisa dizendo que este lugar não é como a capital imperial e pedindo-lhe para ter cuidado com suas palavras e ações. A princesa responde irritada por já saber e que ele não precisa lembrá-lo o tempo todo. E bem, ela não consegue manter essa aura por muito tempo enquanto tropeça em algo no chão e cai. Desculpe, mas eu ri alto aqui. Ele se ajoelha ao lado da princesa Veivei e pergunta se ela está bem. Ela se preocupa se alguém testemunhou a queda. A princesa geme de dor reclamando que dói muito. Ela se levanta apoiada nos joelhos. Pergunta quem é foi quem deixou aquele lixo no corredor. Lee diz que se ele não se enganou, o culpado por trás da queda da princesa deve ser aquele cara que ele observa. Wang Xiaofang, que está de costas guardando ferramentas em um armário. Princesa Veivaí, ainda irritado com a queda, reclama que o posto avançado deveria ser preenchido com elites e questiona se esse cara também é membro do posto avançado. Lê observa Wang Xiaofang e diz que, a julgar por sua estatura, ele deve ser uma princesa terráquea primitiva. Veivei se aproxima de Wang Xiaofang e o chama de baixinho perguntando para seu nome. Wang Xiaofang, segurando uma ferramenta na mão, se vira para a princesa Veivei e pergunta se ela precisa de alguma coisa. A princesa Veivei olha Wang Xiaofang de cima a baixo e fica encantada com a beleza do nosso protagonista. Ela aponta para uma mochila no chão e pergunta a Wang Xiaofang se ele confirma que a princesa Veivei se aproxima de Wang Xiaofang e o acusa de fazer sua viagem. Ela exige saber como ele vai compensá-la. Nosso protagonista entra em pânico e pede desculpas, afirmando que não era sua intenção. A princesa coloca o dedo indicador no de Wang Xiaofang, bochecha com uma expressão travessa e diz que é claro que ela pode considerar perdoá-lo se ele mostrar alguma sinceridade. Wang Xia, confusa, pergunta o que ela quer dizer com sinceridade. Entendendo a situação, ele pede à princesa que espere um momento. Princesa Veivaí cruza os braços e observa a atitude de Wang Xiaofang. Ela pensa sorrindo que usar sua posição para pedir favores é um truque que nunca falha. Então ele se levanta e entrega à princesa um cartão pedindo-lhe para aceitá-lo. A princesa pega o cartão e pergunta o que é o nosso herói com os olhos fechados, e de mãos dadas explica que é um voucher para a segunda cafeteria e que pode ser trocado por um luxuoso buffet de frutos do mar. Ele revela que guarda aquele voucher há muito tempo e não teve coragem de usá-lo. A princesa Veivei olha para ele incrédula e pergunta se ele está brincando com ela. Ela argumenta que quem vai ao posto avançado deve ser, no mínimo, de uma nobre família de algum planeta e ter pelo menos algumas centenas de Star Coins. Então a princesa exige 200.000 Star Coins para que eles possam ser ainda mais. Wang Xiaofang, confuso, murmura dinheiro. Ele explica que passou nos exames e que todo o seu dinheiro foi para pagar empréstimos estudantis. Ele lamenta tristemente que ele só tem 200 Star Coins restantes. A princesa, chocada, se pergunta como alguém pode ser tão pobre. Vamos lá, minha senhora, não há necessidade de humilhá-lo também, certo? Duas pessoas à distância observam a cena e reconhecem a princesa Wei elogiando sua beleza. Lê avisa a princesa Wei que não é bom para a reputação deles começar a intimidar os funcionários da estação. Ela responde em voz alta, afirmando que já conhece a princesa Veivei, sorri e diz Wang Xiaofang que ela estava apenas brincando com ele. Ela o elogia dizendo que é impressionante que alguém tão jovem tenha se tornado um engenheiro mecânico. Wang Xiaofang, aliviado, admite que a piada o assustou. A princesa, ainda sorrindo, declara que daquele dia em diante eles são amigos e se despede alegando que ainda tem coisas para fazer. Ela diz a Wang Xiaofang que se ele precisar de alguma coisa, ele pode contatá-la a qualquer momento, que ele alegremente concorda enquanto ela se afasta. Nosso herói comenta que a princesa é muito gentil. Um grupo de pessoas olha para Wang Xiaofang com raiva. Dois mulheres o repreendem. Uma diz que a princesa é uma nobre real com uma expectativa de vida de mais de 1000 anos e que não há como ela se associar a uma classe baixa sendo como ele. A outra diz que precisa aprender o que é autoconsciência. Nosso herói se encolhe envergonhado enquanto a multidão continua a olhar para ele com desdém.
Mano, é impressionante o quão pequeno nosso herói é comparado ao resto da equipe. Princesa Nós vai ir sozinho em uma sala de estar socos um ursinho de pelúcia. Furiosamente ela reclama que se ela vê que baixinho de novo ela vai ensiná-lo uma lição. Então o oficial entra na sala de estar, ele se dirige à princesa como Sua Alteza e pergunta o que há de errado. Ela pergunta ao vice-chefe da estação o que está acontecendo. O homem explica que um portal foi descoberto perto do posto avançado e um grande número de Shin há muito tempo está emergindo dele avançando rapidamente em direção a eles. Ele garante à princesa que ele já preparou tudo para ela. Ele implora a princesa para evacuar imediatamente. Para sua segurança, a princesa Vevei, indignada, afirma que a tripulação da estação está lutando até a morte para defender as fronteiras do Império e que, como princesa e chefe da estação, ela não pode abandoná-los e fugir sozinha. Além disso, o posto avançado 11.361 tem o equipamento de defesa espacial mais avançado do Império no nível de uma fortaleza espacial e não há lugar mais seguro nos sistemas estelares próximos. Então ela declara que vai ficar enfrentar o Shin por muito tempo ao lado da tripulação da estação. O oficial se resigna à decisão da princesa. Aceitando a situação agora na sala de comando, ele se desespera ao perceber que o Shin há muito tempo usou um portal para alcançá-los diretamente a 12 anos-luz de distância em um pânico de. Os agentes relatam que um grande número de formas de vida gigantescas estão se aproximando e o número continua a aumentar rapidamente. 500.550.600. O outro chocado anuncia que o número ultrapassou 1.000 e continua a aumentar. Então um dos agentes os alerta para a detecção de um alvo de alto risco suspeito de ser o Rei Shin. O oficial está incrédulo. Ele começa a andar de um lado para o outro, comentando que até o Rei Shin apareceu e que o alvo é muito claro. Então ele chega a uma conclusão de que é isso que o Shin Longo deve ser depois da princesa à procura de um solitário real. Afinal, para eles, o poder estelar possuído pela realeza é uma atração fatal e irresistível. O oficial chama o momento em que o posto avançado foi estabelecido, afirmando que na época tinha o sistema de defesa mais abrangente a par de uma fortaleza espacial. Uma frota de imponentes robôs fortemente armados flutua no espaço, demonstrando o antigo poder defensivo do lugar. Naquela época, eles realmente tinham força para lutar contra o Jinlong, mas agora o posto avançado existe há um século e nunca foi atacado. Ele conclui amargamente que os fundos anuais de defesa foram desviados para muito tempo e que o atual sistema de defesa nada mais é do que uma concha vazia. Então o oficial ordena com urgência que eles ativem a sequência de autodestruição dos postos avançados. Notifiquem imediatamente a tripulação para se preparar para a evacuação e bloquear o receptor de sinal da princesa. Um dos homens perplexo questiona o que fazer com a princesa. Ele diz que a princesa lutou até o último momento para proteger os funcionários da estação enquanto eles evacuavam e pereciam junto com o posto avançado. Ele justifica suas ações dizendo que, como os Shin estão muito atrás da vida da princesa, ele não pode ser culpado pelo oficial. Continua seu discurso cínico dizendo que eles não devem esquecer que todos lá têm uma parte dos fundos desviados. Ele explica que na pior das hipóteses, se apenas uma princesa ilegítima morrer, ele será rebaixado, mas se o desfalque for descoberto, todos passarão a vida na prisão. Então ele pede que escolham por si mesmos. Um dos agentes confirma a ordem. Ele relata que a equipe de estação foi notificada para evacuar imediatamente. Então o outro agente confirma friamente que o autodestrutivo Device será ativado em uma hora. Uma horda de Shin Longo de várias formas e tamanhos voa em direção ao posto avançado em um sistema estelar próximo. Em meio à longa horda Shin, o rei com armadura azul e detalhes vermelhos se destaca por sua postura imponente. Ele tem um corpo humanoide, asas de dragão negro, um chifre no topo da cabeça e um olhar ameaçador. Nível de desastre: Shinlong, King, estrela, monstro espacial, peso, 89.000 toneladas. Então The Clash finalmente começa. Lee Ka, pilotando um navio de combate, ordena os soldados para se preparar, pois não podem deixar esses répteis nojentos se aproximarem do posto avançado. Um esquadrão de robôs armados voa para informar a formação através de espaço. Os soldados robóticos respondem em uníssono: sim senhor. O rei Shinlong sente um aroma incrivelmente delicioso vindo do posto avançado. O rei se lança em direção ao posto avançado, atingindo e destruindo vários robôs de combate da frota inimiga. Os soldados ao redor Lee gritam, correm enquanto outros pedem ajuda. Enquanto observam o Shinlong King se aproximar, Lee furioso questiona o que os soldados estão fazendo. Parados ali,
lembrando-os de que este é o Shin King e ordena que eles montem rapidamente uma linha de fogo. Um soldado relata desesperadamente que as armas não têm munição. Ele relata que os carregadores de reserva também estão vazios, que os trajes de combate não estão equipados com facas táticas. Lika reclama que o posto avançado não tem armas decentes. Ele se pergunta como essa missão é diferente de uma missão suicida. Então em sua mente ele questiona se o vice-chefe providenciou para a princesa sair mais cedo, concluindo que ele sabia de tudo o tempo todo. Robôs de combate lutam contra o Shin por muito tempo em uma batalha desigual. Um deles avisa em pânico que a princesa está em perigo. O rei Shinlong observa a frota de robôs atacando e zomba dos humanos chamando eles lixo espacial. Ele se pergunta onde o escolhido poderia estar escondido observando o posto avançado à distância. O rei Shin conclui que eles estão escondidos lá dentro da nave. Ele observa os monitores e recebe um alerta de que uma forma de vida com alta energia está se aproximando. O rei está chegando. Lê amaldiçoa frustrado e ordena que eles se preparem para a evacuação de emergência. O rei Shinlong invade o posto avançado destruindo um robô em seu caminho e ordena que saiam de seu caminho. Uma mensagem nos postos avançados. O sistema de comunicação anuncia que o local está prestes a se autodestruir e pede a todos que evacuem de forma ordenada. Soldados correm em pânico pelo posto avançado enquanto explosões irrompem ao redor deles. Lê corre ao longo do caminho da princesa guiando-a em direção à cápsula de fuga e avisando-a de que está prestes a ser lançada. Então eles olham pela janela e bem, a cápsula de fuga já está deixando o local. A princesa We e Lika chocados assistem seu único meio de escapar e voar ainda dentro da estação. Lee está furioso. Ele amaldiçoa o vice-chefe, chamando-o de desprezível por querer que eles morram ao lado da princesa. Shinlong e Wei pergunta o que eles deveriam fazer. Ela segura o ombro de Lee em pânico e pede que ele pense em algo rapidamente. Lee perturbado lamenta a situação, perguntando o que eles poderiam fazer naquele momento. É então que nosso herói, mancando e com o braço engessado, se aproxima da princesa Wei. Desesperado, se pergunta se eles vão morrer lá. Wang Xiaofang se aproxima e olha para ela. Surpreso, ele pergunta à princesa por que ela ainda está lá. Então nosso protegido carregado nas costas de Lee Ka se dirige à princesa Wei e diz que ela tem sorte de tê-lo encontrado. Caso contrário, ela seria preso lá. A princesa pergunta se ele tem uma maneira de tirá-los de lá. Wang Xiaofeng afirma que é claro que eles são amigos e garante a ela que ele vai tirá-los de lá com segurança. A princesa se alegra aliviada. Lê pergunta a Wang Xiaofeng como ele se machucou. Wang Xiaofeng minimiza os ferimentos dizendo que não foi nada sério e que foi apenas descuido. Ele então aponta para uma área em um posto avançado dizendo que é a área de produção onde alguns ônibus espaciais que ainda não foram entregues estão armazenados. Wang Xiaofeng pergunta a Li, a princesa, para colocar seus trajes de proteção, avisando que ele definirá o destino. Coordena a princesa elogia Wang Xiaofeng, dizendo que ele é surpreendentemente confiável. Nosso herói retruca orgulhoso, pedindo-lhes para não subestimá-lo enquanto ele passava pelos postos avançados. Rigoroso processo de seleção como mecânico sênior. Leia e princesa Vev, agora vestindo trajes espaciais, assistem enquanto Wang Xiaofeng opera um painel de controle. A princesa Wei diz a seu guarda-costas que existem apenas duas naves espaciais. Lê sugere que eles embarquem na nave, mas a princesa hesita. Lê discute com a princesa que eles são realeza e nobreza e que, em comparação com um primitivo de um planeta como a Terra, eles têm uma vida útil muito mais longa. Ele diz que se ela se sentir culpada por Wang Xiaofeng, eles sempre podem compensar sua família mais tarde. Wang Xiaofeng, com o braço engessado e usando muletas, pede desculpas pelo atraso e os convida a prosseguir. Cara, eu vou chorar. Vocês não vão fazer isso com ele. Certo, certo. Mas ao chegar à área da nave espacial ele encontra o lugar vazio. Ele se pergunta onde todos estão e percebe que a nave espacial também se foi. Nosso herói lamenta perceber que ele foi deixado para trás. Wang Xiaofeng se pergunta se eles não poderiam tê-lo espremido no navio, já que ele não é tão grande. Uma mensagem nos postos avançados. O sistema de comunicação anuncia que a sequência de autodestruição entrou na fase de contagem regressiva. Wang Xiaofeng, sentado no chão, se sente traído e amaldiçoa Li Ka e a princesa por mentir para ele, questionando por quê. Eles disseram que eram amigos e o abandonaram. Então ele para e percebe algo movendo-se no teto. Uma mensagem informa que a sequência de autodestruição do posto avançado está em uma contagem regressiva de 5 segundos. Um rugido ensurdecedor ecoa pelo posto avançado. Wang Xiaofeng, em estado de choque, se vê diante de uma criatura monstruosa gigantesca emergindo de uma rachadura no teto. O cartão de informações revela o nível de desastre. Besta cósmica Balon, peso 21.000 toneladas. Nosso herói implora em lágrimas para que a criatura não o leve embora. O Shin King observa os robôs destruídos ao seu redor perplexos e questiona para onde todos foram. Li Ka, em sua nave de fuga, decola
solo em alta velocidade, deixando o posto avançado atrás da princesa Wei, olhando pela janela do navio, chama por Wang Xiaofang. Enquanto isso, o oficial observa de longe, pensando que tudo correu de acordo. Para planejar, Wang Xiaofang em pânico tenta rastejar para longe da besta cósmica Balon que abre sua enorme boca diante dele. Uma luz brilhante engole o espaço. A cápsula de fuga com Lei e a princesa pequenina a bordo emerge do portal espacial. Afastando-se do caos, Wang Xiaofang foi submerso em um líquido, imaginando se ele está morto. Ele flutua em um espaço escuro e se pergunta se este é o Luz do Paraíso. Mas ele se pergunta por que há duas luzes confusas. Wang Xiaofang acha que nunca ouviu falar de haver opções no paraíso. Mas então ele decide ignorar a dúvida e se convence de que escolher a luz mais brilhante deve ser seguro. Wang Xiaofang, depois de passar pela luz, se encontra em um ambiente completamente escuro e se pergunta o que aconteceu e onde ele está. Ele pergunta se alguém está lá. Ele percebe que a parte superior do lugar é macia e conclui que ele pode abri-la. Então, na tentativa de abrir a parte superior, ele encontra uma luz e celebra. Nosso herói encontra-se em um ambiente com um teto estampado em favo de mel e se pergunta onde ele está. Wang Xiaofang, agora com um corpo de inseto, observa suas 6 pernas e se pergunta o que está acontecendo e por que ele tem 2 pares de mãos. Ele também percebe que tem antena e asas e se pergunta se ele reencarnou como uma abelha. Wang Xiaofang, com um corpo humanoide, caminha por um campo verdejante e pensa animadamente sobre como é interessante ter esse corpo e se pergunta se ele deve encontrar um pouco de néctar. Primeiro, Wang Xiaofang caminha imitando o som de uma abelha e descrevendo-se como uma abelhinha trabalhadora. Nosso herói para em um penhasco com vista para ilhas flutuantes, um céu azul claro e exclama uau. Ele observa a paisagem espetacular à sua frente e comenta sobre a beleza deste planeta. Wang Xiaofang, um sólido ground, toca o solo com as patas dianteiras e elogia a fertilidade do solo. Observando que ele não foi poluído de forma alguma, ele tristemente lembra que seu planeta natal, a Terra, é um planeta cinza escuro com uma névoa roxa profunda cobrindo o céu. Os mares radioativos da Terra são o lar de criaturas mutantes aterrorizantes e a poeira tóxica em todos os lugares significa que a expectativa média de vida dos habitantes da Terra é apenas 40 anos. Ele então se pergunta como seria se a Terra fosse assim. 3 abelhas de cores vivas observam Wang Xiaofang de longe. Uma comenta que ele se parece com uma abelha zangão recém-emergida. Nosso herói observa o grupo de abelhas humanoides que se aproxima. Ele pergunta a elas confusas o que elas vão fazer. Uma delas confirma que ele realmente é uma abelha zangão. As abelhas humanoides são fascinadas por Wang Xiaofang. Um comenta que é a primeira vez que ela vê uma abelha zangão tão pequena. Outro sugere que ele deve ser o primeiro zangão nascido para a rainha. Outra abelha encantada exclama que ele é muito fofo. Nosso herói pergunta se eles estão falando sobre ele. As abelhas se aproximam de Wang Xiaofang. Curiosamente, uma pergunta seu nome e outra, com um olhar curioso, pergunta se ela pode tocá-lo. O garotinho, desajeitado com a atenção que está recebendo, se apresenta como Wang Xiaofang e pensa com um sorriso sobre o quão popular ele é. Wang Xiaofang, bochechas coradas, permite às abelhas para tocá-lo, dizendo que está tudo bem, se for apenas um toque. Então uma abelha começa a apertar a bochecha de Wang Xiaofang e exclama que é muito suave, comentando que sua pele parece muito bonita. Então um grupo de abelhas humanoides se empilha em cima de Wang Xiaofang, que grita por ajuda. Outra abelha, percebendo a comoção, pergunta o que eles estão fazendo e lembra que todos eles têm trabalho a fazer. Uma abelha avisa em pânico que eles são os guardas da rainha. As outras abelhas olham para ela assustadas. O guarda da rainha, com uma expressão severa, ordena que eles voltar ao trabalho. O cartão de informações revela seu nível de desastre. Queen B guarda ser Li, peso 9.000 toneladas. As abelhas que estavam no topo de Wang Xiaofang se levanta e responde sim enquanto eles correm para continuar seu trabalho. Enquanto isso, nosso pobre herói está deitado no chão tentando descobrir o que acabou de acontecer. Li comenta sobre como isso foi um problema. Nosso protagonista, aliviado, diz que pensou que ia morrer. Li olha para Wang Xiaofang e pergunta se ele é a abelha drone recém-emergida. Ela voa e ordena a Wang Xiaofang para segui-la, dizendo que ela vai levá-lo para ver a rainha. Wang Xiaofang, surpreso com a ordem relógios, a abelha Li fly away olhando em suas asas. Ele diz que ainda não tentou voar. Então, com grande dificuldade, ele tenta bater as asas. Nosso herói finalmente se lança no ar e exclama animadamente enquanto voa, completamente desajeitado. Mas espere a alegria de um pobre coitado. A coitada bate em um galho de árvore. Enquanto as outras abelhas riem da situação, uma comenta sobre sua imprudência voando tão incontrolavelmente pela primeira vez e diz que ela não entende por que ele está tão animado. Outra abelha ri achando a situação engraçada e comenta que não é surpreendente, pois todo mundo tem uma primeira vez. Então algum tempo se passa
e as abelhas chegam a uma enorme estrutura em forma de favo de mel no topo de uma árvore gigante. Nosso herói pergunta se é aqui que a rainha mora. Wang Xiaofang olha para a estrutura com suspeita e comenta que algo parece errado. Um grupo de abelhas humanoides com lanças nas mãos guarda a entrada da estrutura. Um deles se dirige a Li, chamando seu capitão de Li, e pergunta se ela não deveria estar descansando naquele dia. Li, acompanhado por Wang Xiaofang e as outras abelhas, se aproxima da entrada da estrutura. Ela explica que o nova abelha zangão surgiu e que ela o está levando para ver a rainha. Wang Xiaofang timidamente a cumprimenta. Então a abelha permite que Li e Wang Xiaofang entrem. Wang Xiaofang entra na estrutura e é saudado por um corredor cheio de abelhas humanoides olhando para ele. Ele se sente desconfortável com as escadas. Nosso herói, cercado por abelhas operárias, questiona por que todas as operárias são mulheres e onde os outros drones. Uma das abelhas pergunta se ele não sabia que uma explica que há mais de 3.000 abelhas na colmeia, mas que ele é o único drone. Sim, como eu esperava. Agora todos nós sabemos onde isso vai nos levar. Ela então afirma que, além da rainha, todas as outras são abelhas operárias como suas irmãs. Wang Xiaofang, chocado, pensa que mais de 3.000 abelhas operárias são todas fêmeas. Então nosso herói Corey tem pensamentos indecentes depois de aprender essa informação, mas ele para imediatamente pensando que com tantas abelhas seu corpo não seria capaz de lidar com isso. Cara, se é o que eu estou pensando, isso vai ser o maior dano que eu já vi na minha vida. Trabalhador ruivo estar com um sorriso astuto pergunta a Wang Xiaofang por que ele está tão feliz quando ela acaricia sua cabeça. O trabalhador de cabelos roxos pergunta a Wang Xiaofang se ele está pensando em cortejar as irmãs, seja Mang Mang, abelha de cabelos roxos, e seja Mama Ruiva. Assista nosso herói com SLY Smiles. Um deles comenta rindo que ele tem alguma ambição. Nosso pobre protagonista pergunta inocentemente se isso não é permitido. Então ela explica que, embora as abelhas operárias também sejam fêmeas, apenas a rainha tem capacidade reprodutiva. Os outros estados que, devido a razões de linhagem, Wang Xiaofang pode só se reproduzem com as rainhas de outras colmeias e apenas uma vez por ano. Então Belle anuncia que em frente está a câmara da rainha e pede a todos que fiquem quietos. Ela se ajoelha diante da entrada da câmara da rainha e a cumprimenta formalmente, chamando-a de Sua Majestade. A rainha pergunta a Ser Lê o que está acontecendo. Seja Lê arcos diante da rainha e explica que não muito tempo atrás, a abelha zangão da rainha surgiu e ela trouxe ele para conhecê-la. A rainha olha para Wang Xiaofang e, graças a Li por seu trabalho árduo, nosso herói encantado observa a rainha e diz que ela é muito bonita. Ele se pergunta se esta seria sua mãe neste mundo e se assusta com seu tamanho. A rainha pendurada olha para Wang Xiaofang com curiosidade e pergunta o que há de errado. Wang Xiao encantado exclama que a rainha é linda. Belle o repreende dizendo que ele deveria se dirigir a ela como rainha B e questiona se o Larai não lhe ensinou as regras que ela ordena. Ajoelhe-se imediatamente. Wang Xiaofang confuso pergunta quais regras. Não entendem a situação. Bian com um sorriso divertido reafirma Ser Li dizendo que é ok. Como não há mais ninguém, ela comenta que o garotinho é muito cativante. Então ela chama nosso herói para perto dela e pede que ele se sente lá com a mamãe. Wang Xiaofang senta-se ao lado da rainha desajeitadamente e pergunta por que ele não pode chamá-la de mamãe se ela deu à luz a ele ser enforcado. Explica que esta é uma regra seguida pela tribo B por gerações e ela não tem poder para mudá-lo. Ela afirma que, afinal, as abelhas são as governantes desta ilha celestial e precisam manter sua dignidade. Lembre-se que ela já foi uma das milhares de abelhas operárias, mas teve a sorte de ser escolhida pela ex-rainha e herdar seu poder real, tornando-se a nova rainha. Ela explica que todos na colmeia são parentes de sangue e que ele deve se dar bem com eles. A rainha ordena que Li B Mang Mang e B Maman cuidem de Wang Xiaofang. Por enquanto, as 3 abelhas se curvam antes a rainha e confirmar a ordem. BL se curva para a rainha e garante a ela que eles vão treiná-lo para ser um excelente zangão. A rainha afirma que Billy é a trabalhadora mais capaz e a única com força de 2 estrelas e sugere que Wang Xiaofang aprenda com ela. Nosso herói concorda chamando a rainha mãe rainha. Agora na área residencial da ilha celestial, vários insetos humanoides vivem em harmonia. Uma libélula gigante se move carregando uma caixa de madeira. Billy explica a Wang Xiaofang que esta é a área residencial do Celestial Ilha e que todas as tribos sob a administração da tribo B vivem aqui. Ela afirma que, graças à sua proteção, tornou-se o lugar mais seguro de toda a Ilha Celestial. Li aponta para a área residencial das colmeias logo à frente. Ela avisa Wang Xiaofang que ele ainda está no nível 0 e que até atingir uma estrela ele não deve deixar este lugar. O lado de fora é um deserto extremamente perigoso habitado por tribos selvagens que seguem a lei da selva. Nosso herói apreensivo promete lembrar Ser Li aponta para um pequeno favo de mel em forma de casa e diz que será o quarto de Wang Xiaofang de agora em diante.
Ela aconselha que fornecerá comida e água regularmente para Lee. Ordena que Bemang Mang e Bman entreguem aquela coisa ao nosso herói. Bemang Mang e Bemen se aproximam de Wang Xiaofang carregando uma gaiola com uma criatura peluda adormecida dentro de Wang Xiaofang. Olhando para a gaiola, pergunta o que é e se é um animal de estimação. A abelha explica que é comida e pede que ele a pegue, assegurando-lhe que é muito nutritivo e bastante precioso. Wang Xiaofang confuso pergunta às abelhas por que elas comem insetos, se eles também são insetos. As abelhas olham para Wang Xiaofang todas desapontadas e ficam desapontadas. Li comenta que os caras do departamento de criação estão ficando cada vez mais ridículos. Então ela o corrige afirmando que na verdade são vespas. Vespas exclama nosso herói nível de desastre. Vespa monstro nativa peso da besta 3.000 toneladas. Wang Xiaofang diz que não é de admirar que a colmeia pareça tão estranha ser Li Bemang e M.B. Maman se despedem do nosso herói dizendo que eles moram ao lado e que ele pode procurá-lo e se ele precisar de alguma coisa depois que eles saírem. Wang Xiaofang entra em sua nova casa e fica surpreso com o tamanho da cama que ele observa. O interior da casa e comenta que a acomodação é rudimentar, sem produtos tech-cal e parece o período medieval da Terra. Ele diz que reencarnar como uma vespa parece um sonho. Então nosso herói se deita na cama, aliviado, e decide que, já que ele está aqui, ele vai aproveitar ao máximo. Ele se resigna à sua nova vida como uma vespa e comenta que está muito cansado. Mas de repente, Wang Xiaofang, agora em sua forma humana, abre os olhos confuso e se pergunta se este é o espaço anterior. Em direção a uma luz brilhante enquanto ele grita Wang Xiaef aparece no meio de uma pilha de ossos gigantes em um lugar chamado Cemitério de Monstros. Wang Xiaofang atordoado com a queda olha em volta surpreso e se pergunta onde ele está. Ele se pergunta se ele não reencarnou. Nosso herói se encontra dentro da boca de um monstro gigantesco e se pergunta por que isso está acontecendo de novo. Então ele é ejetado da boca do monstro. Wang Xiaofang sentado no chão analisa seus ferimentos. Ele diz que seu braço esquerdo foi arrancado e que, felizmente, o traje espacial foi controle de sangramento de emergência, mas ele ainda precisa desinfetá-lo com urgência. Ele observa a ferida em sua perna esquerda e pensa que também tem uma ferida aberta. Wang Xiaofing rastejando pelo chão chama pelo Senhor Fogo. Ele com dificuldade pega um recipiente de água e corre em direção a uma pequena fogueira comemorando seu sucesso. Ele sopra no fogo para aumentar as chamas. Wang Xiaofang coloca um pedaço de madeira no fogo e decide ferver as bandagens para desinfecção. Então ele começa a mexer a água fervente com um pedaço de pau dizendo que em um ambiente sem remédio, esta é a única maneira de estancar o sangramento e desinfetar. Então nosso herói, gritando de dor, aperta a ferida com o bastão quente, fazendo-o desmaiar momentaneamente. Bem, algum tempo se passa e Wang Xiaofang, agora de pé, observando os incontáveis cadáveres de monstros ao seu redor, deduz que todo o vale está cheio deles e todos morreram na última explosão. Ele se pergunta se foi apenas só por causa do cheiro que este monstro gigante sobreviveu à explosão divina. Mas então nosso herói olha para trás e se pergunta por que está escuro e, bem, uma sombra gigante de um monstro estava se aproximando. Wang Xiaofang entrou em pânico tentando se esquivar da pata do monstro que quase o esmagou. Um monstro gigantesco parecido com um dragão se eleva acima de Wang Xiaofing. O cartão de informações descreve a criatura como nível de desastre monstro cósmicos. O peso do dragão 180.000 toneladas. Wang Xiaofang paralisado de medo murmura monstro. Ele observa essa criatura enorme e pensa em quão grande ela é. Outro dragão menor se aproxima do Zuyu dragão e pergunta o que há de errado com ele. O cartão de informações o descreve como nível de desastre flash de monstro cósmico. Peso do dragão 87.000 toneladas. O dragão Zuyu responde que ele acha que algo acabou de passar sob seus pés. O dragão Flash sugere que ele esqueça, pois pode ser apenas um gol. Ele comenta que o rei dragão está gravemente ferido e precisa de muito sangue. Então eles precisam encontrar alguns corpos frescos e trazê-los de volta rapidamente. O dragão Zu responde irritado por já saber e não precisar ser pressionado. Wang Xiaofang se esconde atrás de um roque apavorado se perguntando do que eles estão falando. Então algum tempo se passa e o dragão Zu e o Flash Dragon carregam vários monstros menores em seus costas. Nosso herói os observa e se pergunta se eles estão transportando os corpos. Ele coloca a mão no queixo e pensa que talvez seja uma boa chance de escapar daqui. O Flash Dragão avisa o dragão Zu que está quase na hora e eles devem ir. Então ele decola carregando um pequeno monstro em suas garras. No meio dos céus você pode ver um número absurdo de dragões transportando comida a toda velocidade. O Wang Xiaofang escondido na boca do Zu dragão suspirou de alívio dizendo que ele finalmente conseguiu. Saia daquele lugar amaldiçoado.
Ele se pergunta onde eles estão. Ele olha assustado para um vale repleto de monstros. Ele conclui, horrorizado, que este lugar é um ninho de monstros. Então finalmente seu destino se aproxima. Um imenso vulcão surge na frente deles. O dragão Zul pousa no local, despejando vários monstros menores e seus esqueletos no chão. Wang Shafang grita, "Oh não!" Enquanto cai junto com os outros, um dragão pergunta a outro se o velho Shei já encontrou todos os ingredientes para a refeição do rei dragão. Um dragão parecido com uma tartaruga se aproxima analisando o ingrediente que ele reclama que sua visão não é boa e que ele está esperando por ingredientes frescos há tanto tempo. Wang Shafang observa a situação desesperado e se pergunta se eles são monstros e o que ele deve fazer. Mas de repente o dragão tartaruga percebe animadamente Wang Shafang e pensa que com este novo ingrediente ele finalmente será capaz de satisfazer o rei dragão. O dragão tartaruga se aproxima de nosso herói com um sorriso maligno e comenta que este ingrediente fresco é realmente ótimo, mas na realidade real a tartaruga gigante não estava mirando em nosso protagonista, mas no dinossauro que ele estava se escondendo atrás. Então nosso herói, que quase teve um ataque cardíaco, observa enquanto a tartaruga gigante leva o ingrediente para o caldeirão. Wang Xiaofang aproveita a oportunidade para fugir, dizendo que o velho deve ter uma visão muito ruim para não tê-lo visto. Então a grande tartaruga com um cutelo gigante prepara comida, dizendo com esses ingredientes que deve estar pronto depois de ferver por mais alguns minutos. Wang Xiaofeng se esconde atrás da perna de um CR aliviado por estar finalmente seguro. Os monstros menores olham para Wang Shafang com surpresa e curiosidade. Deles aponta para ele e grita surpreso que é um humano. Os monstros menores observam nosso herói assustado e confuso. Um deles se pergunta o que um humano estaria fazendo aqui. Outro comenta que ele parece delicioso. Um monstro azul com chifre segurando uma xícara se assusta e pergunta por que há um humano aqui. Um dos monstros avisa que Wang Xiaofang está correndo e ordena que os outros peguem ele. Nosso herói, em pânico, foge de lá. Então um grupo de monstros persegue Wang Xiaofeng enquanto alguém ordena que eles não o façam. Deixe-o escapar, gritando para esmagá-lo e comê-lo. Wang Xiaofeng se desespera, se perguntando quando esse pesadelo vai acabar. Mas então nosso herói, prestes a ser esmagado, se lembra de seu airbag de segurança do traje espacial. O airbag infla, amortecendo o som do dinossauro. O monstro pisa no airbag, arremessando nosso protagonista para longe. A tartaruga dragão, carregando o caldeirão, caminha na frente dos monstros que perseguiam nosso herói enquanto Wang Xiaofeng voa em direção ao caldeirão. Nosso herói mergulha de cabeça na sopa do dragão. A tartaruga o dragão se move em direção a uma caverna escura carregando o caldeirão com Wang Xiaofeng dentro de um monstro pergunta se aquela panela não é para a sopa longuan do rei dragão. A outra besta boba confirma que é o monstro azul, tenta intervir ordenando que o velho pare, mas então eles são surpreendidos por um dragão muito maior que pisa na frente deles. O dragão furioso questiona os monstros se eles se atrevem a se rebelar, mesmo estando no palácio do rei dragão. O cartão de informações revela o desastre deste dragão nível 7 abelha monstro cósmica, peso do dragão 1,3 milhão de toneladas. Os monstros menores se encolhem de medo, eles negam qualquer intenção de rebelião. Então eles denunciaram a tartaruga dragão alegando que viram um humano dentro de seu pote. O baia dragão ruge furiosamente e zomba da presença de um mero humano. Então esmaga um dos monstros com a pata e o ameaça ordenando que ele não repita. Um dos monstros aponta para o pobre dragão de fogo achatado no chão e pergunta se ele está morto pelo dragão, perseguindo as ordens dos outros monstrinhos, todos eles para deixar os monstros menores de volta, obedecendo a ordem do dragão baia. Então o grandalhão olha para a caverna dizendo: "Rei, nós." Em seguida, volte para a batalha que deixou o rei dragão massacrado. O baia dragão questiona o rei dragão, que está gravemente ferido e deitado em detritos espaciais, sobre como ele permitiu que uma explosão o atingisse. Sendo tão poderoso, o rei dragão diz que se não fosse por esse descuido, ele nunca teria tido a chance de aproveitar essa oportunidade única. O rei dragão lembra que 300 anos se passaram e durante esse tempo não houve progresso em seu poder. Ele diz que a oportunidade de um avanço está bem na frente dele. O rei dragão, observando a princesa inconsciente que vai ir dentro da cápsula de fuga, diz que tudo o que ele precisa fazer é absorver seu poder de estrela. O rei dragão diz que enquanto ele se recupera, ninguém deve se aproximar dele, pois em seu estado enfraquecido eles poderiam facilmente roubar seu poder. O baia dragão promete proteger o rei dragão com sua vida. Agora no presente, dragão tartaruga derrama o conteúdo do caldeirão, incluindo o Wang Xiao preso em um gigantesco recipiente orgânico semelhante a um útero. O rei dragão, seu corpo cortado ao meio, está dentro do recipiente que o Wang Xiaofeng chama por ajuda enquanto flutua dentro do líquido avermelhado viscoso. O dragão tartaruga, observando o processo de absorção, comemora o fim de seu trabalho, dizendo que seus velhos ossos podem finalmente descansar. O Wang Xiaofeng, exausto, deseja que tudo seja destruído, incluindo sua vida miserável. Uau, se eu fosse ele, pediria o mesmo.
A quantidade de coisas pelas quais nosso herói passou em 24 horas é inacreditável. Que vida miserável do nada. Nosso herói lentamente abre os olhos, imaginando se ele está de volta onde começou. Ele sai da cama e sente um agudo. Parte da dor de sua mandíbula está quebrada. Wang Xiaofang então pensa consigo mesmo que se ele realmente tivesse reencarnado, seus dois corpos não estariam conectados, concluindo que quando ele acordasse em um corpo, o outro estaria dormindo. Ele se alegra com essa possibilidade, pensando que talvez ele tenha se tornado algum tipo de ser supremo com dois corpos. Uau, eu não vi isso chegando. Mas logo depois, com um semblante triste, nosso herói lamenta o fato de que seu corpo humano está coberto de feridas e provavelmente morto agora. Mas então Wang Xiaofang, aliviado, comemora o fato que ele é apenas um terráqueo e que está tudo bem. Ele se alegra dizendo que tem uma posição nobre cercada de belezas e que é aqui que ele realmente pertence. Mas logo seu estômago começa a roncar. Ele se lembra que não comeu nada desde que entrou neste corpo. Então ele se lembra do presente que as abelhas lhe deram olhando para o inseto dentro da gaiola. Então Wang Xiaofang decide ver se o vaz é realmente bom para comer. Oh meu Deus, olhe para o rosto psicopata do menino. Como é assustador. Então ele pega a comida na mão enquanto a pequena mariposa implora para ele não comê-la. Wang Xiaofang fica surpreso que a criatura possa falar. Ele decide seguir os costumes locais e experimentar um pedaço da mariposa Wang Xiaofang. Então morde. Ele faz uma careta e se pergunta se tem gosto de camarão cru. A pequena mariposa em seus braços grita que ela está morrendo. Mas acalme a todos. Nosso herói não seria tão ruim. Wang Xiaofang cospe e reclama do gosto horrível. A mariposa chocada pergunta o que aconteceu. Então ela começa a chorar, lamentando sua situação, reclamando do crueldade da vida, que ela está prestes a morrer, mas está sendo chamada de nojenta antes mesmo de sair. Wang Xiaofang reclama que ela não para de choramingar e diz que é muito chato. Então ele assegura e diz que não vai comê-la e pede que ela vá chorar em outro lugar, pois é muito barulhento. Nosso herói bate a porta na cara da pobre mariposa, chutando-a para fora de sua casa. E bem, em tudo isso, anos nessa empresa vital, esta foi a primeira vez que isso aconteceu com ela. A pequena mariposa comemora aliviada, dizendo que está livre. Mas, como eu disse algumas vezes, a alegria de um pobre homem dura pouco. Duas abelhas voam acima e, bem, uma delas aponta dizendo que viu uma mariposa na frente da casa do nosso protagonista. A abelha, salivando, comenta que a mariposa parece bastante gorda. Depois de ouvir isso, a pobre mariposa bate desesperadamente na porta do nosso protagonista, chamando de irmão mais velho e pedindo desesperadamente que ele abra a porta. Wang Xiaofang abre a porta e pergunta por que a mariposa agarra a perna do nosso herói e diz que ela é um cara legal e pede que ele a leve para casa. Wang Xiaofang recusa o pedido porque está com fome e precisa comer primeiro, mas no final acaba deixando-a entrar. Nosso protagonista pergunta por que ela foi tão longe. Então a mariposa, completamente nervosa, diz ao nosso herói: bem, espere, se o Sr. Vespa não gosta de comer carne, que tal experimentar um bolo de pólen? Wang Xiaofang está interessado no bolo de pólen e pergunta se ela tem algum em casa. O mariposa confirma e diz que sua irmã mais nova é muito boa em fazer bolo de pólen. Agora, fora da área residencial, Wang Xiaofang pergunta com fome se eles não pudessem simplesmente voar para fora de lá. A mariposa avisa que voar seria arriscado, pois os guardas da rainha podem avistá-los. Então o pequeno inseto pergunta o que é aquela flor estranha. Então ela se lembra e diz que é chamada de flor do crepúsculo. A mariposa animada exclama que a flor é comestível e oferece uma pétala para a vespa do senhor, dizendo que, embora seja uma longa caminhada de volta para sua casa, essa flor pode ajudar a satisfazer sua fome. Nosso herói aceita e enfia tudo na boca. Preocupada, ela pergunta a Wang Xiaofang como está a flor. Ele responde que é doce e não é ruim. Wang Xiaofang, satisfeito, diz que seu estômago está se sentindo melhor e obrigado. A pequena mariposa, ela responde que ele é bem-vindo e sugere que eles continuem decididamente. Ela aponta para um buraco em uma árvore e explica que este é o lugar onde seu senhor Vespa pode pedir a sua irmã para cozinhar. Nosso herói pergunta se ela se dá bem com sua irmã. A pequena mariposa, com um sorriso nela o rosto, responde que ela faz e que ela é o tesouro mais importante para ela. Então, eles finalmente chegam e bem, uma vespa com aparência demoníaca subjuga um pequeno inseto que implora, dizendo que ela vai trabalhar duro e ser obediente, pedindo-lhe para devolver seu irmãozinho para ela. Mas logo depois que a pobre coitada leva um soco no rosto, fazendo-a cair, a folha de informações descreve o vaz como nível de desastre: monstro de lama, peso 7.800 toneladas. A vespa malvada diz que é tarde demais porque agora seu irmão mais novo já deve estar na barriga de algum lorde. Wang Xiaofang fica surpreso com a atitude da vespa.
Gigante ficando espantada com tamanha crueldade. Então a mariposa corre para sua irmã preocupada e pergunta se ela está machucada. A irmãzinha mariposa se apresenta como Chia. A Vaz corre e diz a ela para não ter medo de que ela esteja segura agora. A pequena mariposa diz que está é a casa dela e pede a Vespa malvada para sair. A Vespa gigante se aproxima das criaturas e diz que é interessante, pois ela se lembra de vendê-la e pergunta como ela sobreviveu e voltou para lá. Então a Vaz saliva dizendo que como comida ela deveria saber seu lugar e que fugir de ser comida é um crime grave. Ela se gaba de ter o direito de punir criminosos, mas se acalmar. Pessoas que você esqueceu que nosso protagonista estava na sala certo. Wang Xiao ordena divertidamente que a Vespa gigante pare. Ele diz que trouxe a pequena mariposa com ele. Wang Xiaofeng diz à Vespa gigante que se ela tiver um problema, ela deve vir até ele. A Vespa gigante chocada se pergunta se eles são da tribo Vaz. A mariposa agradece a Wang Xiaofeng e o chama de Senhor Vespa. Nosso herói pede a ela que não para ser tão formal e a convida a chamá-lo de Xiaofeng. A Vespa gigante se ajoelha diante de Wang Xiaofeng se desculpando e dizendo que ela não sabia que eles eram amigos dele. Nosso herói confuso se pergunta por que o Vaz de repente se ajoelhou. A mariposa pergunta se ele não sabe. Ela explica que a tribo Vaz é um dos governantes da Ilha Celestial, que a rainha Vespa detém o poder do rei e que nenhum inseto na Ilha Celestial se atreve a ofender a tribo Vaz. Wang Xiaofeng então diz que a pequena mariposa é seu amigo e pede à Vespa gigante para parar de intimidá-la. Ela concorda e diz que vai embora imediatamente. Então a Vespa gigante se pergunta como uma Vespa macho da tribo Vaz poderia estar lá e até fazer amizade com comida. Yu agradece Wang Xiaofeng. Ele responde dizendo que não era grande coisa, mas é quando começa a cheirar mal. A Vespa gigante parece pergunta se Wang Xiaofeng não está acompanhado por abelhas operárias e se ele teria escapado sozinho. Então ela lambe os lábios e exclama que está uma surpresa inesperada agora no residencial área da Ilha Celestial. As abelhas chamam por Wang Xiaofeng e o avisam que suas irmãs querem levá-lo para ver a cidade, ser homem e ser Mang olhar para a cama vazia. Eles se perguntam onde ele poderia ter ido. Li irritado chama Wang Xiaofeng e afirma que ele deve ter escapado de novo. Ela observa as pegadas e diz que ele ignorou suas palavras e fugiu da cidade. A pequena mariposa pergunta a Wang Xiaofeng como é o gosto da comida. Wang Xiaofeng elogia a comida e diz isso é delicioso. Ele comenta que cada tipo de bolo de pólen tem sua própria fragrância única e que sua comida é muito boa, mas ele diz a Uaa que a comida é um pouco simples e que se tivesse um pouco de carne seria perfeita. Wu e Uaa ficam surpresos ao ouvir Wang Xiaofeng falando sobre carne, mas logo a mariposa diz que Wang Xiaofeng foi gentil com ela e que naquele dia mesmo que ela tenha que cortar sua própria carne, ela retribuirá sua bondade. Ua tenta parar seu irmão enquanto nosso herói é paralisado por essa reação inesperada. Nosso protagonista se levanta e pega a lança da mão da mariposa. Ele pede desculpas e diz que não quis dizer. Para causar esse mal-entendido, Wang Xiaofeng a consola e diz que a considera uma amiga e não quer que ela se machuque por causa dele. A pobre mariposa, que nunca recebeu nenhum carinho em sua vida, pede amigos para ele. Então nosso herói confirma animado dizendo sim que eles são amigos. Oh meu Deus, que fofo, agora eu quero uma mariposa de estimação. Mas é isso que dizer felicidade é ingrato. Te abandona quando você precisa mais voltar para mim. Britney, por que você teve que me abandonar? Bem, eu acho que não era bem isso dizendo, mas você entendeu. Então a Vespa gigante entra na casa chamando-os de sentimentalistas. Nosso herói irritado pergunta o que ela está fazendo lá. Ela responde que queria convidar o Senhor Vespa para visitar o território da tribo da Vespa da Lama. Nosso herói recusa rudemente o convite dizendo que não precisa do deles. A Vespa gigante ameaça Wang Xiaofeng e diz que se ele não aceitar o convite, não a culpe por usar a força. Então ela ordena que o besouro com chifres busque o Senhor Vespa e o traga de volta para eles. O besouro com chifres confirma a ordem. Monstro nativo de nível de desastre. Besouro com chifres besta pesa 13.000 toneladas. Wang Xiaofeng tranquiliza Yu e seu irmão e diz que ele vai cuidar do besouro com chifres. O besouro com chifres ataca Wang Xiaofeng. Nosso herói espera pelo ataque e se orgulha de ser um mestre na terra que pode derrotar 10 pessoas ao mesmo tempo. Wang Xiaofeng dodge o ataque de besouros com chifres. Então nossa abelhinha dá um golpe poderoso nos besouros com chifres barriga. Ele ataca novamente, desta vez com um chute. Bem, talvez o golpe não tenha sido tão forte. O besouro fica parado enquanto nosso herói dá sua vida para tentar causar pelo menos um dano a ela. Wang Fan confuso pergunta ao besouro se ele não sente dor. O besouro com chifres agarra nossa pobre abelha pelo rosto. Wang Xiaofeng se desespera e implora ao besouro com chifres para deixá-lo ir, dizendo que sua cabeça vai ser esmagada. Yu e seu irmão tremem de medo aqui ao verem o que aconteceu com o nosso herói.
A vespa gigante ordena que o besouro com chifres os leve embora. O besouro com chifres confirma a ordem, e o pergunta ao Wang Xiaofang se ele está bem. A mariposa entra em pânico. Ao ver o Wang Xiaofang inconsciente, implora para que nada aconteça com ele. A vespa gigante diz que pensou que a vespa macho poderia derrotar um besouro com chifres de uma estrela com tão baixa potência e zomba da ideia. A mariposa pergunta ao Wang Xiaofang se ele está se sentindo melhor. Nosso herói acorda com muita dor dizendo que quase morreu. Então ele pergunta à pequena mariposa para onde eles estão levando-os. Enquanto isso, o besouro com chifres voa com eles dentro de uma caixa. Mariposa deduz que eles estão sendo levados para a superfície. Assustados, Wang Xiaofang grita superfície. Josu responde que sim e que a superfície é habitada por bestas dragão e é um lugar muito perigoso. E bem, já conhecendo a história do nosso protagonista com dragões, ele pergunta o que são bestas dragão e se seriam dinossauros. A mariposa diz que ouviu seu avô falar sobre bestas dragão e que elas vieram de além do céu. Ela lembra que há muito tempo os insetos viviam na superfície, mas depois das bestas dragão invadido, houve uma grande guerra entre os insetos e as bestas dragônicas, da qual os insetos foram completamente derrotados. Várias criaturas lutam contra bestas dragônicas. Os insetos derrotados fugiram para as cavernas subterrâneas da Ilha Celestial e ilhas que mal sobreviveram. Wang Xiaofang ouve atentamente a história da mariposa e atônito conclui que se as bestas dragônicas vieram de além do céu, então foi o clã do dragão estelar. Ele se pergunta se aquele planeta também foi invadido pelo clã do dragão estelar. Wang Xiaofang, lembrando a força invencível do clã do dragão estelar e comparando-os aos insetos, conclui que insetos não teriam chance de vencer uma guerra contra dragões. Então ele pergunta por que as vespas de lama ainda vivem na superfície se é tão perigoso. A mariposa responde que o ninho de vespas de lama está em cavernas subterrâneas, lugares estéreis que foram abandonados pelas bestas dragônicas, e como não há muitos insetos fortes lá, as vespas de lama se tornaram as governantes das cavernas subterrâneas e transformaram outros insetos em seus escravos. Então a vespa gigante avisa Wang Fang que eles chegaram. Ela convida Wang Xiaofang para conhecer suas irmãs, dizendo que elas vão amá-lo. Nosso herói reclama das cordas bambas. Percebe que não tem chance de escapar. Wang Xiaofang observa outras criaturas trabalhando e conclui que estes são os escravos da vespa da lama. A vespa gigante diz a Wang Xiaofang que ele parece muito interessado nos escravos e o ameaça dizendo que se ele não se comportar, ele vai acabar como eles. Nosso herói observa os escravos e comenta sobre seu estado miserável dizendo que eles estão todos cobertos de feridas. O Vai chama suas irmãs para mostrar o que ela trouxe. Ela se gaba para suas irmãs, dizendo que ela capturou uma vespa macho da tribo Vais. As irmãs da vespa gigante se alegram. Uma vespa pergunta se ela tem certeza de que deveria trazer Wang Xiaofang lá. A vespa gigante confirma, dizendo que ele escapou da cidade da Ilha Celestial e que ela capturou as duas mariposas que sabiam disso também. Então não deve haver problema. Nosso pequeno trabalhador fica confuso. Se pergunta por que sempre há um monte de mulheres ao seu redor, onde quer que ele vá. Então o Vais começa a acariciar as bochechas do nosso herói, comentando sobre sua pele macia e delicada e dizendo que, embora ele seja um pouco jovem, depois de um tempo, ele definitivamente se tornará um jovem bonito e, se eles se casarem com ele, sua tribo pode até produzir um rainha com o poder de um rei. O Wang Xiaofang fica irritado com o comentário da vespa. Ele pergunta a ela quem se casaria com ela e diz a ela para parar de sonhar. Uau, isso me machucou também. A vespa gigante enfurecida repreende Wang Xiaofang. Ela diz que elas, as irmãs, têm muito tempo para lhe ensinar uma lição e que não demorará muito para que ele implore. A vespa gigante arrasta Wang Xiaofang através da floresta negra e diz a ele para ser rápido. Nosso herói se pergunta se esta seria uma vespa macho do clã Vais. O inseto fisiculturista explica que desde que os insetos voadores foram expulsos pela besta dragão, não há vespas lá e que o clã da vespa da lama, o nível mais baixo, começou a agir com arrogância. Ele reclama que essas vespas da lama estão ficando mais ousadas, sequestrando uma vespa macho do clã Vais. E sim, este é o besouro de esterco falando nível de desastre. Besouro de esterco nativo. Monstro de esterco besta pesa 35.000 toneladas. O outro ao lado dele diz que aquelas vespas de lama estavam matando e sim, ela é um louva-a-Deus predador. Simplesmente um dos insetos mais fortes da natureza. Um verdadeiro gangster entre os animais. Desastre. Monstro nativo de nível que preal louva-a-Deus besta pesa 8.600 toneladas. O besouro de esterco diz que é uma oportunidade de ouro e sugere atrair o clã Vais para lá, afirmando que com isso o fim das vespas de lama estará perto do louva-a-Deus. Discorda e diz que tem medo de que seja como lobos lutando contra para dentro de casa e que se eles expulsarem as vespas de lama, podem acabar como escravos da
das vespas. O besouro de esterco diz que entende a preocupação do louva-a-Deus, mas afirma que apenas com sua força é impossível abalar o domínio da vespa da lama. Ela concorda com o besouro. Ele afirma que julgará se o clã Vaz é confiável após uma investigação. Agora de volta ao nosso herói. A vespa gigante joga Wang Xiaofang no chão e diz que está é a camada inferior da mina subterrânea e que ninguém pode salvá-lo. Ela ordena que ele fique lá e pense com cuidado, dizendo que assim que ele entender sua irmã o tirará de lá. Wang Xiaofang amaldiçoa a vespa gigante chamando-a de velha bruxa e diz que nunca se apaixonaria por ela olhar do jeito que meu. A testosterona está alta hoje em dia, eu não recusaria nada, mas o que você pode fazer certo? A carne só cai no prato de um vegano. A vespa gigante enfurecida chama nosso herói de pirralho. Então ela desafia Wang Xiaofang e diz que vai ver por quanto tempo ele pode manter o Ek. Nosso pequeno ser afirma que prefere morrer do que se render. Uau, e a pequena mariposa se aproxima gritando por Wang Xiaofang. Wang Xiaofang pergunta se eles estão trancados lá. Alguns critérios próximos ficam surpresos com sua presença e se perguntam se é uma vespa, que o Heracross confirma que realmente é uma vespa, e as outras criaturas comentam sobre como é raro ver uma vespa lá. Wang Xiaofang pergunta à pequena mariposa quem são essas criaturas. A pequena mariposa explica que são todos residentes do subsolo M. Então ela balança os braços dizendo que são seus amigos que conheceu lá. A lagarta gigante feliz se apresenta como Mamal de Heracross um pouco tímido se apresenta como Fedor Bug. Wang Xiaofang fica surpreso com os nomes das criaturas rindo. A mariposa diz que todos lá são muito amigáveis e Uauá agradece a eles por cuidando deles. Mamal diz que ouviu falar das vespas de lama e comenta sobre sua audácia em sequestrar vespas. Percevejo concorda com Mamal e diz que quando as vespas chegarem, as vespas de lama estarão acabadas. Nosso herói pensa consigo mesmo que escapou secretamente e que as outras vespas não sabem que ele foi capturado. Então ele conclui que as outras vespas provavelmente não virão. Ele pede desculpas às outras criaturas e diz que não pode ajudar muito. Mamal o consola. Wang Xiaofang e diz que todos lá estão apenas desabafando porque eles estão presos há muito tempo e pedem que ele não leve a sério o que eles disseram. Mas então o alfinete rei dos insetos chega dizendo em voz alta que pode não ser impossível atrair o exército do clã Vaz para lá. As criaturas ao redor ficam surpresas com sua presença. O besouro de esterco diz que se eles ajudarem o Sr. Vespa escape, tudo o que eles precisam fazer é levá-lo de volta em segurança para o Celestial Ilha. Nosso protagonista fica impressionado com o tamanho do besouro. Rolaé diz que é ainda maior do que a abelha rainha, a mãe. A pequena barata implora ao Sr. Vespa para derrubar a regra do clã da Vespa da Lama e ajudá-los a escapar desse sofrimento. Wang Xiaofang se desesperou dizendo que ele é muito fraco e não pode fazer isso. O besouro do esterco encoraja e diz que eles o protegerão com suas vidas enquanto ele traz reforços e que o clã da Vespa da Lama certamente será derrotado. Nosso herói pede que ele pare. Ele se recusa dizendo que mesmo que ele escape do clã da Vespa da Lama não os deixará sozinhos e questiona se o besouro Rola poderia realmente fazer isso. A mariposa chama Xiaofanfan, então nosso herói chama para todos. Ele fica comovido com a situação da criatura e diz que eles o lembram de seu passado, tão humilde e sem esperança. Ele se lembra de como desejava que alguém o ajudasse naquela época. Então ele se decide. Wang Xiaofang chama o besouro de esterco e pergunta o que ele deve fazer na saída da mina subterrânea. Duas vespas falam sobre a chegada de uma vespa macho de fora de uma das vespas comentam que as irmãs serão abençoadas com a chegada da vespa macho, enquanto louva-a-Deus se esgueira pela mina. O besouro de esterco explica ao nosso herói que este é o louva-a-Deus das flores, o único com força para rivalizar com ele na estrela, e propõe um plano. Ele irá para o outro lado para distrair os guardas enquanto o louva-a-Deus das flores aproveita a chance de escapar com Wang Xiaofang. Nosso protagonista concorda com o plano dos besouros de esterco. Wang Xiaofang se apresenta ao louva-a-Deus das flores, pedindo-lhe para cuidar ele. Então ela se vira e diz a Wang Xiaofang que o futuro dos insetos da mina subterrânea depende dele. O besouro do esterco se despede para Wang Xiaofang pedindo-lhes para terem cuidado. Algumas vespas alertam sobre uma situação na mina e pedem aos outros insetos que as sigam. O louva-a-Deus das flores explica ao nosso herói que há 30 guardas de vespas de lama na saída e que o besouro de esterco conseguiu atrair 15 deles. Ela confirma que cuidará dos outros 15. O louva-a-Deus das flores avisa Wang Xiaofang que a lama as vespas reagem rapidamente e que, se sentirem que algo está errado, elas as cercarão. Então ela pede que ele a siga de perto. Nosso herói concordou. Então ela
ela dá um salto impressionante, lançando-se a toda velocidade para cima. Xiao Fang fica extremamente impressionado. Dois guardas de vespas de lama observam a chegada de nossa heroína. Os guardas, confusos, se perguntam o que aquele inseto está fazendo ali, ordenando que ele desça imediatamente. Mas sem tempo a perder, o louva-a-Deus ataca os guardas, que se assustam com sua velocidade. Uma vespa observa a luta e se pergunta o que está acontecendo lá. Os guardas restantes percebem que um inseto está tentando escapar e avisar as outras vespas W. Então o louva-a-Deus predador corta todos com um ataque feroz. Guardas caídos comentando sobre sua velocidade, enquanto os outros guardas restantes devem tomar cuidado. O louva-a-Deus das flores sai pressionando Keymaster e Style e acertando vários golpes nas vespas, e ainda por cima ela os humilha andando devagar depois de causar estragos nos guardas. Como aquele louva-a-Deus foi pego neste lugar eu não sei. O louva-a-Deus das flores pede ao nosso herói para acompanhá-la. Wang Xiaofing sobe com dificuldade em observar o louva-a-Deus lutando contra as vespas da lama. Ele comenta sobre sua força. Ele pergunta ao louva-a-Deus por que ela não está se movendo. Então ela conta os guardas derrotados e diz que está faltando um. Uma vespa se pergunta por que seu estômago dói de repente. Então de repente ela encontra as outras vespas deitadas no chão e se pergunta o que aconteceu. Olha, às vezes é bom levar um underline e enquanto underline acontece lá fora no mundo. Não é. Ela corre em direção ao alarme bell e desesperada avisa que é um ataque inimigo. Louva-a-Deus Flor e Wang Xiaofang assistem Device Ring e o alarme bell. Ela lamenta, dizendo que pena. Uma vespa de lama entra na mina. Ela pergunta às criaturas o que está acontecendo lá e por que de repente pegou fogo. O Heracross grita desesperadamente enquanto joga alguns copos de água. Apaga o fogo! Apaga o fogo! Mamal explica à vespa da lama que foi o percevejo que acidentalmente incendiou o galpão enquanto cozinhava o percevejo. Pede desculpas à vespa da lama. Uma vespa da lama amaldiçoa nosso pobre Heracross e o ameaça dizendo que se isso acontecer de novo, ela vai matá-lo. Então ela ordena que os outros deixem. Mamal lamenta para a vespa da lama que eles são tão miseráveis enquanto pedem fedor inseto para pensar em uma maneira de segurá-la por um pouco mais de tempo. Então o Heracross cai no chão segurando a perna do guarda. Ele confirma para a vespa da lama que todos os grãos que deveriam ter sido entregues naquele ano queimaram no fogo e pede a ela para defendê-los. A vespa da lama o amaldiçoa por seu cheiro e o ameaça. Ela diz que se ele não pagar seus impostos ele será alimento para a vespa da lama larve. Então, do nada, as vespas da lama assistem com medo ao som do sino. Uma vespa avisa os outros que há uma situação na saída subterrânea e pede que eles a sigam de volta. Mal tenta chamar os guardas de volta enquanto Heracross pergunta como eles podem ser tão cruéis. Mal pede desculpas ao besouro Rola e diz que eles não conseguiram detê-los. O besouro Rola os tranquiliza e diz que não há necessidade de culpá-lo, que o sino é o sinal de alerta final e que eles não ousaria ficar lá. Percevejo se pergunta o que significa o sinal de alerta máximo. O besouro conclui que, se nada inesperado acontecer, o Sr. Vespa e o louva-a-Deus já foi descoberto. Percevejo lamenta não acreditar no que aconteceu. O grandalhão pede desculpas às outras criaturas e diz que o plano de fuga secreto falhou, dizendo que ele e o louva-a-Deus terão que enfrentar a cabeça das vespas de lama. Mamal está preocupado com o plano e diz que existem apenas dois deles, enquanto o clã da vespa de lama tem pelo menos 100 membros, além de insetos que se aliaram a eles. O besouro Rola se anima e diz que esta é uma oportunidade única na vida, tanto para Sr. Vespa, que ganhou sua confiança, e pelo bem de seus descendentes, para que eles nunca sejam escravizados. Nosso herói se compromete e diz que mesmo que isso lhe custe a vida, ele não hesitará. Que homem, que homem! Caras, a mariposa pede ao besouro do esterco para esperar um momento. O besouro do esterco pergunta o que aconteceu. Ela pede para ir com ele, dizendo que Xiao Fung também é seu amigo e ela quer ajudar. O besouro Rola pensa sobre isso. Ele agradece a mariposa pelo gesto, mas diz que, com sua falta de poder de estrela, ela não ajudaria muito. Mal tenta parar a mariposa e explica que o besouro de esterco e o louva-a-Deus das flores são diferentes deles, que são guerreiros de insetos estelares capazes de controlar o fedor do poder das estrelas. Bug concorda e diz que, embora seja frustrante, eles só causariam problemas para o besouro de esterco e os outros. Se fossem, a pobre mariposa diz que sabe que é fraca, um mero inseto na base da cadeia alimentar, e que há muito tempo ela foi enviada para o clã Vaz como alimento porque ela não podia pagar impostos. A pobre criaturinha chora, sentindo-se injustiçada. Ela diz que o Wang Xiaofang nunca o desprezou por causa de sua posição e que, apesar de ser uma vespa nobre, ele estava disposto a
ser amigo dele. Alguém que estava destinado a ser comida e que está arriscando sua vida para ajudá-los. A mariposa pergunta ao besouro de esterco se, porque ela é fraca, ela deveria apenas assistir sua amiga morrer para ela. Mamau elogia a mariposa por suas palavras que o Heracrois moveu. Diz que W. Xiaofang está arriscando sua vida por eles, que eles não podem ficar parados e não fazer nada. Mamau e Fedor Bulgo concordam dizendo que irão juntos, afirmando que querem fazer o pouco que puderem com isso. Todos os escravos insetos animam um deles dizendo que a gangue de vespas de lama não é tão assustadora e que ele também vai. Outra criatura concorda e os encoraja a mostrar a essas desprezíveis vespas de lama o que a classe baixa pode fazer. Outras criaturas dizem eles vão também. O besouro de esterco fica surpreso com a atitude da pequena mariposa e decide voltar atrás no que ele disse antes de chamar sua pequena mariposa e dizendo que ela é uma corajosa guerreira. Então ele pede ajuda da pequena mariposa e de todos os outros. A pequena mariposa concorda tocando a mão do grandalhão. Que bela cena! Cara, eu vou chorar, isso é absoluto cinema. Enquanto isso, uma horda de vespas marcha pela passagem da mina subterrânea. Uma vespa de lama ordena que eles procurem na mina por Wang Xiaofang e o louva-a-Deus Flor. O louva-a-Deus de Flores segura Wang Xiaofang em seus braços enquanto ela se pendura no teto. E bem, acho que nosso herói está no pico de testosterona. Flor, irmã Flor, diz nosso herói enquanto o louva-a-Deus coloca Wang Xiaofang em seus seios pedindo-lhe para ficar quieto. Então eles finalmente pousam no chão. Ela avisa que reforços estão chegando e eles precisam se apressar. Ela pergunta ao Wang Xiaofang se ele está bem. Wang Xiaofang tonto diz que está bem. O louva-a-Deus enquanto ela corre encoraja Wang Xiaofang dizendo que eles estão quase no fim do passagem e que uma vez que eles passem por lá eles estarão seguros. Então eles correm em direção à saída da mina. Mas espere. Não poderia ser isso. Fácil poderia. A vespa gigante aparece na saída do local e pergunta ao Wang Xiaofang para onde ele está indo com tanta pressa que ela comenta que ele até tem uma mariposa fedorenta com poder de estrela com ele. E bem, a situação fica ainda pior. Em um instante uma quantidade absurda de vespas aparece na frente de nossos heróis. O Vaz afirma que a partir do momento em que o alarme tocou ela soube que aquele bando de insetos fedorentos que vivem no subsolo estava tramando algo que ela diz que ajudará pequena vespa a escapar e atrair o Vaz clã lá para lidar com eles usando um inimigo para derrotar o outro. Era um plano muito inteligente. Ela pergunta ao louva-a-Deus se foi o besouro de esterco traidor que teve essa ideia. O louva-a-Deus defende o besouro de esterco dizendo que ele não é um traidor. A vespa gigante enfurecida amaldiçoa o louva-a-Deus e diz a ela para calar a boca. O louva-a-Deus ordena que Wang Xiaofang se afaste, dizendo que ela vai lidar com eles. Wang Xiaofang pede ao louva-a-Deus para ter cuidado. Então, enquanto ela se prepara para o combate, bem, vamos apenas. Diga não é um combate justo. Nosso herói foge atrás dela e o combate começa. Faça suas apostas nos comentários. Pessoal, o louva-a-Deus Flor desencadeia vários ataques, pisoteando e chutando as vespas ao redor. Ela gira os braços e os ataca com seu Glade. Mas então o tanque do time inimigo chega entregando um poderoso dash em direção ao pobre louva-a-Deus, ignorando seus golpes. Ela se assusta que seus ataques não estão surtindo efeito e comenta sobre seu casca dura e em um piscar de olhos. Besouro com chifres a alcança. O louva-a-Deus da Flor grita de dor enquanto ela é atingido pelo golpe dos besouros com chifres. O louva-a-Deus das Flores se recupera, retomando sua postura de luta mais uma vez. Então ele ataca o louva-a-Deus das Flores enquanto ela se esquiva de seus golpes. Ele fica furioso e dá um soco no chão, que racha com o impacto. Isso a faz pular por um momento. Grande erro. O besouro com chifres agarra pela perna e a explode no chão. O louva-a-Deus das Flores é pisoteado pelo besouro com chifres enquanto ela grita dor. Nosso herói pergunta à irmã Flor se ela está bem. Ela já está fraca. Pede a Wang Xiaofang para correr enquanto ele gira os braços. Brave Little Bee desafia o besouro com chifres para uma luta até a morte. A vespa gigante surpreendida se pergunta por que o chute não a machucou e comenta que o inseto estrela criado pelo besouro rola tem alguma habilidade. Mas infelizmente para o louva-a-Deus ela está enfrentando um besouro com chifres prestes a romper para a segunda estrela. Então a vespa gigante saca seu enorme ferrão. Ela ataca e para no pescoço do nosso louva-a-Deus. Ela diz ao louva-a-Deus que já perdeu algumas irmãs para capturá-la. A vespa gigante ordena que as outras vespas levem ela para o berçário para que os bebês possam comer um pouco de carne fresca e diz que uma refeição com poder de estrela certamente produzirá guerreiros mais fortes. As vespas concordam e se preparam para levar o louva-a-Deus embora. O besouro com chifres pergunta à vespa gigante o que eles devem fazer com Wang Xiaofang. A vespa gigante ordena que ele seja contido em uma gaiola sob estrita supervisão e reclama que o Wang Xiaofang vive causando problemas e que depois do acasalamento eles vão se livrar dele para evitar
evitar problemas futuros. Nosso herói Crestfallen lamenta que apesar de ser uma espécie nobre ele ainda está indo mal. Wang Xiaofang chora dizendo que ele não foi feito para ser um herói. É quando um dos guardas avisa as outras vespas que algo ruim está prestes a acontecer. A vespa gigante pergunta o que a deixou tão nervosa. O guarda se desespera e explica que a multidão de camponeses da mina subterrânea se revoltou por já terem rompido a passagem e estão subindo. A vespa gigante furiosa pergunta se é apenas aquele monte de lixo de classe baixa. Ela pergunta quem está liderando os outros insetos. O guarda conclui que é o besouro de esterco traidor. Então a cavanhaque aparece com os outros insetos desencadeando um poderoso ataque na saída do local enquanto a pequena mariposa voa dizendo que ela está lá para ajudar Wang Xiaofang. Oh meu Deus! Isso é melhor do que os Vingadores. A mariposa e o besouro de esterco ordenam que os outros insetos ataquem a vespa gigante e fica surpresa com a união desses insetos, lembrando que ontem eles não eram nada mas espalhou areia, e se pergunta o que o besouro rola fez com eles. A barata gigante também fica surpresa com a atitude do besouro esterco e tendo usou apenas uma vespa para unir aqueles fracos sem estrelas, mas ele afirma que não importa o quão determinados eles sejam, o lixo ainda é lixo. A vespa gigante diz que os fará perceber que resistir à vespa de lama lorde é o maior erro de suas vidas. Enquanto isso, o besouro de esterco e os outros insetos advance. A vespa gigante conclui que é a pior decisão que eles já tomaram. O líder Vaz ordena que suas irmãs ataquem dizendo que esses insetos insignificantes não são nada a temer. As vespas de lama concordam com um grito de guerra. Então o confronto começa, insetos em todos os lugares lutando um ao outro. Isso é o que queríamos ver. Uma das vespas incentiva suas irmãs a capturar o besouro de esterco vivo, pois seria uma grande conquista, mas segurar este besouro é difícil. As vespas da linha de frente comentam sobre seu imenso tamanho. O besouro de esterco grita para eles saírem do caminho enquanto ele desfere um golpe poderoso que joga alguns insetos fora. Ele ordena que o besouro de veado solte Wang Xiaofang. O besouro de veado pergunta ao besouro pardo se ele finalmente se atreveu a aparecer, chamando de ex-capitão da vespa da lama. Guarda o besouro de esterco diz a ele para esquecer o passado e comenta que sua força como capitão atual ainda está presa em uma estrela e diz que não pode subir de nível apenas capturando crianças. Vamos a todos. Uma grande luta de CGI está prestes a acontecer. O besouro de veado rindo diz que ele finalmente o irritou, liberando nosso trabalhador B e indo para a batalha. Ele se gaba e o desafia dizendo que ele vai veja se ele ainda merece o título de mais forte na mina subterrânea. O besouro de esterco grita para Wang Xiaofang fugir. O Wang Xiaofang, aterrorizado, corre enquanto agradece ao escaravelho. Nosso herói, aproveitando a distração causada pelo escaravelho, pede a sua irmã louva a Deus que aproveite a chance e escape, mas logo percebe que está gravemente ferida. Ela lamenta dizendo que é o fim dela. Nosso protagonista fica chocado com a resposta. Ela pede desculpas a Wang Xiaofang e diz que a partir de agora ele terá que ir. Vá sozinho. O louva a Deus da flor pede Wang Xiaofang para seguir em frente. Ela lamenta, dizendo que ela é realmente inútil e que ela assumiu a responsabilidade de protegê-los, mas agora está paralisada e incapaz de se mover. Ela diz que perdeu seus pais quando era jovem e cresceu comendo restos de todos na mina subterrânea. Ela lamenta que eles tenham sido forçados a arriscar suas vidas pendurados por um fio por causa de seu descuido e seu juramento de protegê-los. Mas nosso herói a conforta e diz que ela fez um trabalho incrível. Wang Xiaofang jura que protegerá todos na mina subterrânea. Então a vespa gigante aparece e ri dos insetos e comenta que os fracos realmente gostam de se amontoar. Ela ordena que Wang Xiaofang e os outros voltam com ela em silêncio e os ameaçam dizendo que se não o fizerem, não deveriam culpá-la por ser implacável. Enquanto isso, a pequena mariposa e sua irmã voam em direção à vespa gigante a toda velocidade gritando para ela não machucar Wang Xiaofang. Então os dois com apenas um poder de ataque agarraram a vespa gigante cobrindo sua visão. A vespa gigante fica irritada com a mariposa e amaldiçoa ela perguntando como se atreve a comida desafiá-la. A corajosa mariposa fica desesperada e pede a Wang Xiaofang para fugir. Nosso herói observa as ações de seus amiguinhos se mudaram. Então ele voa enquanto a mariposa pede que ele não se preocupe com eles e diz a ele para se concentrar apenas em escapar da vespa gigante. Fica irritada e ordena que eles desçam de lá e não toquem em seu rosto. Agora voltamos para a luta dos meninos grandes. O besouro de esterco pergunta ao besouro de veado o que há de errado enquanto ele desfere um golpe poderoso em seu rosto. Ele pergunta se essa é toda a força que ele tem por trás de sua natureza competitiva. O besouro de veado pergunta ao besouro de esterco se ele não tem senso de lealdade desde a vespa de lama lorde trabalhou tanto para ele evoluir para 2 estrelas. O besouro de veado tenta acertar o besouro de esterco, mas logo nosso monstro o impede com uma simples mão de raiz. O besouro de esterco pergunta o que ele sabe sobre lealdade, já que ele secretamente matou
matou todos os seus parentes para transformá-lo em uma máquina de matar sem coração, e se isso mostrou alguma lealdade, o desgraçado diz que seu sacrifício foi necessário. Ele se desespera e lamenta que a diferença de força entre eles seja tão grande mesmo com apenas uma estrela de diferença, e bem Cristiano Ronaldo é o seu nome. Com uma saraivada majestosa nosso herói joga o inseto fora. Ele diz ao besouro veado que ele ainda é teimoso e o desafia para uma luta, dizendo que ele vai lhe ensinar uma lição em nome de sua família. A vespa gigante percebe a fuga de Wang Xiafang e ordena que o besouro pare de lutar e vá atrás dele. Ela se desespera e implora que o peguem, caso contrário, todos serão condenados. O besouro veado, cambaleando, sente seu corpo desmoronando e se pergunta se esse é o poder de um inseto de 2 estrelas. A vespa gigante o repreende e pergunta se ele é surdo, ordenando que ele vá atrás de Wang Xiaofang. Ele se levanta com dificuldade e confirma a ordem. O besouro de veado confirma a ordem e decola. Então o besouro de esterco observa o perdedor fugir. Ele fica irritado com sua fuga e pergunta para onde ele acha que está indo. Nosso herói promete fazer o possível para alcançá-lo, mas não poderia ser tão fácil. A vespa gigante aparece furtivamente atacando com seu imenso ferrão e ordena que ele fique lá. Então a batalha dos monstros estelares mais altos começa. O besouro de esterco irritado reclama a picada da vespa e os comentários de que seu corpo está começando a ficar dormente. As outras vespas ficam surpresas com a resistência do escaravelho ao veneno e se perguntam quanto tempo mais ele vai durar. Elas o cercam e dizem às outras vespas para dar as boas-vindas ao convidado. O besouro de veado se dirige ao nosso protagonista, então em um piscar de olhos ele chega voando perto do nosso herói, amaldiçoando e ordenando que ele pare agora. Wang Xiaofang fica surpreso com a velocidade com que o besouro de veado alcançou. O besouro de veado ameaça Wang Xiaofang dizendo que se ele não parar, ele não deve culpá-lo por ser agressivo. Então ele tenta agarrar nosso protagonista, mas Wang Xiaofang rapidamente se esquiva, desafiando-o a tentar pegá-lo. Wang Xiaofang voando rapidamente em zigue-zague esquiva-se dos besouros de veado. Sopra o louva a Deus das flores, observa nosso herói em fuga e reza para que ele possa sobreviver. O Aiua pede a Wang Xiaofang para segurar enquanto a mariposa pede aos outros insetos para segurá-los. Mamau reclama dizendo que não aguenta mais e pede ao percevejo para ajudá-la, pois ela não consegue segurar por mais tempo. O percevejo a encoraja a aguentar um pouco mais e diz que o senhor em breve trará reforços para salvá-los. Mamau lamenta-se perguntando se eles vão morrer lá. O besouro veado amaldiçoa Wang Xiaofang dizendo que é difícil pegar Wang Xiaofang com quase nenhuma resistência restante. Tenta se livrar do besouro veado e se pergunta por que ele não consegue se livrar dele, mas então uma onda de motivação o atinge. Ele diz que todos já estão no seu limite e ainda estão resistindo desesperadamente à lama. Vespas Wang Xiaofang se pergunta como ele pode parar por aí quando seu corpo começa a latir e bem, como aprendemos em Naruto, uma luta como essa não poderia ir sem um flashback, certo? Guan Xiaofang, ainda criança, comenta que quando ele era criança, seu sonho era se tornar um herói. Ele segurando uma boneca diz ao pai que quando ele crescer ele quer ser um herói como Eggman e destruir todos os monstros de radiação na Terra. O pai de Wang Xiaofang o encoraja dizendo que se ele estudar muito e entrar em uma universidade na Star Wang, ele será capaz de pilotar um mecha e lutar contra monstros ao lado de Eggman. Nosso herói concorda mais tarde. Ele realmente entrou na Estrela Wang Academy de Engenharia Mecânica. Wang Xiaofang animado diz a seus pais que ele foi aceito na academia enquanto mostra sua carta de aceitação. Ele se alegra e diz que pode ir para Star Wang e aprender a pilotar a. O pai de Wang Xiaofang comemora dizendo que ele é seu filho, que ele o deixou orgulhoso. Sua mãe diz que naquela noite eles terão uma grande festa para comemorar. Porém, pouco antes de deixar a cidade onde ele morava foi atacado por monstros e o sistema de transporte interestelar foi completamente paralisado. Cidadãos em pânico correm pelas ruas enquanto monstros invadem a cidade. Uma repórter aterrorizada relata que monstros de radiação estão invadindo a cidade em massa, causando um número significativo de vítimas. Ela aconselha os moradores a ficarem em abrigos subterrâneos e evitarem sair de suas casas. Seus pais gastaram todas as suas economias para garantir a ele uma vaga em uma nave estelar militar com destino a Star Wang para que ele pudesse chegar à universidade a tempo. Mas Wang Xiaofang se recusa a ir para Star Wang e diz que ele quer ficar na Terra. Ele diz a seus pais que eles gastaram todas as suas economias com ele e pergunta como eles vão sobreviver. O pai de Wang Xiaofang o repreende dizendo que ele é um pirralho ingrato e que não é da sua conta se preocupar com ele. O pai de Wang Xiaofang pergunta se ele sempre quis ser um herói e ordena que ele vá para Star Wang e aprenda habilidades reais. O pai ordena que ele pegue um pequeno bloco de notas e não volte para casa até que tenha completado todas as tarefas escritas nele.
Nosso herói, assustado com a reação, confirma que ele entende Wang Xiaofang. Em um espaçoporto, diz que na época ele não percebeu que seus pais não estavam pensando nele, adquirindo habilidades para retornar à Terra como um herói. Sua mãe comenta que é um raro dia ensolarado. Seu pai concorda quando uma nave espacial parte para o espaço, levando Wang Fang para longe daquele buraco infernal que seus pais queriam que ele tomasse essa oportunidade de deixar a Terra e nunca mais voltar. Wang Xiaofing se despede de seus pais, que o observam da Terra. Parece, eles tentaram de todas as maneiras que puderam pensar em Wang Xiaofing dentro do navio segurando o bloco de notas. Diz que ele verá o que seu pai escreveu para ele. Embora as ideias pareçam ridículas agora, elas realmente fizeram sentir o amor que tinham por ele. Mas quando ele chegou lá, a realidade era bem diferente do esperado. Nosso herói abatido se sente muito triste, com várias pessoas criticando. Uma delas comenta que ainda cantarola na Terra, outro o chama de anão e o amaldiçoa por estar perto dele. Outro comenta que a raça de Wang Xiaofang é primitiva e de curta duração e diz a eles para esquecerem de fazer amizade com ele, pois ele estará morto quando eles se formarem. A vida em Star Wang foi difícil. Seus pais eram sua única motivação para continuar e bem, eu já chorei muito com essa história. Acho que é o suficiente, certo? Vamos voltar à luta. Wang Xiaofang se anima e diz que, como esta não é uma história de viagem no tempo, deve haver ser um dia em que ele se reunirá com seus pais chorando. Ele diz que ainda não pagou seus pais, se perguntando como ele poderia cair lá. Mas espere, você é o protagonista, mas não por muito tempo. O besouro de veado aparece ao lado de nosso herói com extrema velocidade, preparando-se para dar o maior soco que ele já deu em sua vida e, bem, eu não acho que nosso herói vai andar depois disso. Enquanto ele cai, o besouro de veado continua a persegui-lo. Então nosso herói se recupera, cambaleando. O besouro de veado pede ao nosso herói que não resista mais. Ele diz que sua derrota é inevitável e o ameaça se ele não quiser acabar como os plebeus que foram tratados como lixo. Mas o pobre besouro está ferrado, porque nosso herói começa a se lembrar dos amigos que fez até chegar lá. Wang Xiaofang lamenta, dizendo que prometeu proteger a todos. Eles são como ele era no passado. Wang Xiaofang grita com determinação que ele não vai deixar isso acontecer. Enquanto isso, o corpo de Wang Xiaofang começa a brilhar, emanando uma energia poderosa. Wang Xiaofang, furioso, diz que não pode deixar isso acontecer. Nosso herói começa a emanar uma luz poderosa nos céus. O brilho é tão intenso que se assemelha ao próprio sol. O besouro veado relógios Wang Xiaofang e se pergunta se ele subiu de nível. Ele então zomba, dizendo que mesmo que ele tenha avançado para uma estrela, ele não será capaz de derrotá-lo. Mas então Wang Xiaofang avança e grita com o besouro de veado para sair de seu caminho. O besouro de veado se pergunta como isso é possível e sente o dragão aura do clã do dragão estelar. O besouro de veado, chocado, grita que isso é impossível. Então o besouro leva o soco mais poderoso que ele já levou em sua vida, fazendo seu rosto se contorcer. Wang. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Comenta aqui embaixo o que você achou e se tem alguma sugestão de tema para os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!